Socorro! Cadê a linguagem não verbal? Em tempos de atendimentos virtuais feitos através da plataforma Zoom ou de Meeting ou de outras plataformas, onde está a linguagem não verbal? Lembrando que mais de 70%, de acordo com pesquisas, é não verbal. E aí, como é que fica um atendimento? Complicado, né? Vou contar para vocês como descomplicar essa situação. Vamos começar. Aproximadamente 70% ou mais da nossa comunicação é não verbal. Nós sabemos que a comunicação verbal e não verbal, que tem a ver com os movimentos dos olhos, com o sorriso, com os gestos, com a postura, e com a paralinguagem, que é a forma pela qual nós falamos, é essencial para a nossa vida. Nós, seres humanos, nos comunicamos tanto verbalmente quanto não verbalmente. E como eu coloquei anteriormente, a maior parte da nossa comunicação é não verbal. E quando você precisa fazer um atendimento online, onde a sua cara está desse tamaninho e a cara do seu cliente também está desse tamaninho, a relação terapêutica pode ser prejudicada, não é isso? Com certeza. A comunicação verbal e não verbal, elas se complementam. É impossível falar de comunicação sem considerar esses dois aspectos da comunicação humana. E a comunicação não verbal, ela vai permitir ao terapeuta decodificar emoções dos clientes e as intenções do cliente, ajudar a construir a relação terapêutica e a empatia, que, como você, terapeuta, sabe, é importantíssima para o processo, para o sucesso do processo terapêutico. Além disso, a comunicação não verbal vai ajudar você a influenciar o cliente para que ele tenha mudanças positivas, sem precisar dizer uma única palavra. Já deu para perceber que a comunicação não verbal é muito importante, não é? De acordo com alguns pesquisadores internacionais, a pandemia ela está roubando de nós, seres humanos, a forma mais importante de comunicação, a comunicação não verbal. E ainda, mesmo hoje, no ano de 2022, muitos clientes nos consultórios ainda utilizam a máscara e pedem para você, terapeuta, utilizar a máscara de proteção. Obviamente que isso terá um impacto bastante significativo no processo terapêutico, podendo até mesmo prejudicar o mesmo. Mesmo quando a pandemia diminuir e o trabalho voltar a ser mais ou menos igual como era antes, provavelmente ele não voltará a ser totalmente presencial. Muitas vezes que muitos escritórios, empresas, etc., adotarão os modelos híbridos. E nos modelos híbridos, os clientes, né, os nossos clientes, precisarão desenvolver outras habilidades de comunicação não verbal que são diferentes das habilidades de interação face a face, olho no olho. As interações online não são adequadas em termos de comunicação não verbal, em função de uma série de razões. Número um, os nossos corpos estão escondidos. Por exemplo, agora você é capaz de ver o meu corpo apenas da área, nem da área da cintura, menos do que da área da cintura para cima. Então, alguns gestos que a gente faz aqui embaixo não têm valor. Ou seja, os gestos precisam ser feitos nessa parte, mas tomando muito cuidado para não bloquear o rosto, que é a parte mais importante nesse momento de interação online. Embora, segundo, né, embora os nossos rostos preencham a tela em uma videoconferência, o contato visual significativo, ele é muito difícil. Por quê? Geralmente, quando você tem um computador, você está falando, você está olhando para a imagem que está do seu lado, então o seu olhar fica
desviado e é horrível interagir com uma pessoa que não esteja olhando nos seus olhos. E aí uma dica para você, terapeuta, ou para você que participa das videoconferências. Quando você estiver no computador, olhe para a câmera, diretamente para a câmera. Senão a outra pessoa não terá a sensação de que você está falando diretamente com ela. E lembre-se de gesticular nessa altura, sem tapar o seu rosto. Os profissionais da área de saúde, eles vão precisar muito da comunicação não verbal. E para você que é um psicoterapeuta, você precisará de algumas questões, como por exemplo, em primeiro lugar, ler e decodificar sinais não verbais dos seus clientes. Numa interação online, você só terá parcialmente os gestos, o movimento dos olhos e a expressão facial. E uma série de outros recursos, infelizmente, você não vai ter. Comunicar-se não verbalmente com o seu cliente. Esse processo de se comunicar verbalmente com o seu cliente facilita o vínculo terapêutico. Se o cliente não sentir empatia, se ele não sentir calor humano, o processo terapêutico não vai andar adequadamente. Por isso, é muito importante você procurar se comunicar com seu cliente, variando a sua paralinguagem, olhando diretamente para a câmera, usando gestos que enfatizem o discurso e, principalmente, exagerando ao utilizar técnicas de escuta ativa. As máscaras, como eu já falei anteriormente, limitam demasiadamente a expressão e a leitura das expressões faciais, tanto do lado do profissional de saúde quanto na parte dos clientes. E aí nós precisamos encontrar algumas maneiras criativas de resolver esse problema. Como, por exemplo, exagerar as expressões faciais, para que o cliente possa perceber o movimento dos seus olhos. Mudar, enfatizar algumas palavras no que se refere à paralinguagem, variar o volume, a intensidade, a velocidade da fala. Procurar reforçar, não verbalmente com "uhum", aham, é, verdade. Porque esse reforço já está comprovado cientificamente através de vários artigos que diminui a ansiedade do cliente e melhora o prognóstico. Então, quando o cliente se sente reforçado, quando o terapeuta mostra uma comunicação não verbal positiva, a ansiedade do cliente diminui, o prognóstico melhora, a confiança é aumentada, o vínculo profissional também. E os profissionais de saúde que têm essa percepção e conseguem fazer isto de uma maneira bem feita, têm melhores resultados terapêuticos. Quando você for falar algo importante para o seu cliente, olhe para a câmera do computador. Fale olhando diretamente nos olhos do mesmo. Espera o cliente terminar o raciocínio. É, a, por melhor que seja a internet, sempre vai haver um delay. Então, para não falar em cima do seu cliente, espere ele terminar o raciocínio, espere ele comunicar aquilo que ele quer comunicar, para que depois você possa completar e comunicar o que você deseja e não falar em cima do cliente. Use gestos de forma que o seu cliente possa perceber os mesmos. E para isso você vai precisar enfatizar os gestos, usar os gestos emblemas, que são gestos que dentro de uma cultura possuem um significado que substitui as palavras, como por exemplo isso aqui, ó, quer dizer sim, é um emblema. Isso daqui quer dizer não sei, positivo e assim sucessivamente. Use os gestos ilustradores, que são esses gestos que a gente faz para ilustrar o discurso, para frente, para trás, grande, pequeno. Então, use gestos, use emblemas, use ilustradores.
Sorria nos momentos oportunos para reforçar o seu cliente. E lembre-se, o sorriso é muito importante. O sorriso ajuda a criar empatia e, inclusive, a melhorar a relação terapêutica. Procure acenar afirmativamente com a cabeça e olhar diretamente para o seu cliente. E algumas dicas para quando você interagir com clientes, ainda utilizando máscara de proteção. Porque embora a gente já esteja no ano de 2022, tem muitos clientes que não tiram a máscara, principalmente aqueles mais ansiosos, né? Você já deve ter percebido isso. Então, algumas dicas quando você estiver atendendo presencialmente com máscara de proteção. Use gestos, continue usando os gestos para mostrar empatia. Como grande parte do seu rosto está encoberto, exagere nas expressões faciais, porque o cliente só vai conseguir perceber algumas expressões faciais através dos movimentos dos olhos. Adote posições onde o seu corpo esteja aberto, ou seja, evite cruzar as pernas e cruzar os braços. Use sempre braços e pernas descruzados, porque esse tipo de posição vai ajudar o cliente a se perceber como mais acolhido, mesmo que você esteja usando uma máscara de proteção. Mantenha o contato visual com o seu cliente, porque o contato visual vai promover uma sensação de segurança psicológica no cliente, bem como vai ajudar a promover o senso de autoridade. Procure assentir afirmativamente com a cabeça. Lembra, o cliente não pode ver o seu rosto. As expressões faciais de alegria, de paz, de felicidade, de incentivo, ele não vai poder perceber. Então, procure acenar afirmativamente com a cabeça para reforçar determinados movimentos do seu cliente. E se você quer aprender mais sobre esse tema fascinante da comunicação não verbal, que corresponde a mais de 70% da nossa comunicação, eu convido você a fazer os nossos cursos aqui no CEPAF. Para isso, você pode entrar em contato através das nossas redes sociais ou dos nossos telefones. Eu e a minha equipe esperamos por você.